Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, gente. Bom dia, amigos. Mais um início de manhã, já aí quase hora do almoço, né, de vocês, e como a gente sempre diz, é o tempero de vocês aí para esse almoço. Nós estamos fazendo junto com vocês a leitura e comentários do livro Obreiros da Vida Eterna, esse quarto livro de André Luiz, né, através de Chico, e que traz para nós vai desvendar, né, para nós esse mundo espiritual. Na semana passada a gente estava exatamente falando do nosso livro que nós escrevemos, de nossas vidas, de nossas encarnações, e que de alguma forma nós vamos ter que prestar conta no futuro disso, nas nossas vidas. Esse livro que temos a oportunidade de escrever a cada dia, desde que nós fomos criados pelo Pai, nós vamos ter que responder. E que não há diferença nenhuma do plano espiritual para o material. Ao desencarnarmos, nós vamos levar tudo aquilo que nós pensamos e fizemos e vamos responder por isso. Não há perdão das ofensas sem que haja uma verdadeira transformação da nossa parte, sem que haja uma prestação de contas nossa. Então, nós estamos estudando aí, vendo essa situação do Padre Domênico, e a gente vai perceber que exatamente ele desencarnou na ilusão de que, por ser padre, ele teria privilégios no plano espiritual, e ele agora então vai descobrir que não é assim que a coisa funciona. E nós já sabíamos disso. Nós, espíritas, já sabemos, ou deveríamos saber disso, né? A gente fala aqui incessantemente no estudo do Livro dos Espíritos e todas as oportunidades que, quando desencarnamos, né? Porque aquela fala de morrer, sabemos que não morremos, perdemos o corpo físico, nós não nos transformamos, nós não viramos santos, nós não vamos ficar deitados num berço esplêndido, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar essa vida, essa transformação. Então é com esse intuito que a gente agradece a presença de todos vocês nessa tarde de hoje, manhã e tarde de hoje, e agradecemos sobremodo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia junto com vocês para fazermos essa leitura. Então, que Jesus nos proteja e nos ajude nessa manhã, tarde de hoje. Vamos lembrar que a irmã Luciana, que Sim, tem a clarividência, já entra no circuito de conversar com o Padre Domênico. E ele é firme lá na sua posição de vítima, que ele foi injustiçado, que ele foi traído, que ele foi enganado, que a providência divina esqueceu dele, tudo. Ele foi a vítima de todos os acontecimentos da sua vida. E ele frisa mais ainda, dizendo que ele foi assistido no momento da morte. Ele foi assistido pelo Monsenhor só para esclarecer, Pardini. Nós estamos falando aqui de um ex-padre, espírito, que desencarnou, se encontra numa situação de penúria, né? Como a gente pode dizer, no umbral. E ele está sendo socorrido, então, pela equipe do André Luiz. Pela equipe que o André Luiz faz parte. Né? Então, essa é a condição do Padre Domênico. Bom, você continua ou eu? Então, nós paramos na semana passada, e vamos dar continuidade, então, à leitura aqui, né? E a confissão? Diz lá Não, isso aqui nós já lemos, né? Ele fala que tinha se confessado com o padre Pardini e que então tinha sido absolvido. Se julgava sem pecado. Porque Domênico se calasse, humilhado sobre a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, o que mantinha nos braços
a clarividente prosseguiu, quer dizer, Luciana prossegue a sua fala. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Luciana vai falar para ele, vai relembrá-lo da última noite que ele esteve encarnado. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanha-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recantos suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Então a Luciana está dizendo que ela tá sentindo, vendo as atitudes dele física, mas ela também entrou no psiquismo dele, está relatando o emocional dele, empolgado pela visão embriagante dos sentidos penetrais no lar honesto, cego por sentimentos menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia. Alijastes a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora na intimidade de pequeno salão verde, perfumado, costume de... Você continua para mim? Então, Alijaste a batina escura. A irmã Luciana, ela continua. Envergaste agora na intimidade de pequeno salão verde, perfumado costume de camisira azul claro. Absorvida pelas vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distante de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se, alucinado, sem que lhe identificasseis a presença, sem que ele fosse visto. Trata-se do esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho de pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e oculto à sombra de árvores acolhedoras. Adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, espera o padre Domênico de longe, acariciando a ideia de assassínio. Noite alta, regressais do prebistério, e o adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Era o esposo dela. Era o esposo que presenciou o assédio e a consumação do fato com a esposa dele.
Então, ele dissimula todo aquele sentimento que ele está deixando que tome conta dele. Ele tem uma demonstração de estima e confiança. Mas ele já tinha preparado o vinho com uma substância venenosa fatal. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abres a garrafa da residência e abres a porta da residência paroquial. Entrais calmo. Isso vamos lembrar que a Luciana está relatando para ele tudo o que aconteceu, que ela penetrou no psiquismo dele. Ela penetrou no livro que está escrito a história da vida dele. Na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa, bem servida, experimentais honrado o vinho velho misturado ao veneno destruidor. Não tiveste tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino ria-se e pronunciava aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opresa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime ante vossos olhos assombrados. Precipitavam-se em vão os servidores. O velho eclesiástico aproximava-se, no entanto, de ouvir-vos, o Pardini. Deve ser o Monsenhor Pardini de vossas referências. Compreendendo-vos a dificuldade de manter qualquer conversação, interroga o criminoso que se declara vosso amigo íntimo e esclarece fingidamente que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde havíeis entretido confortadora e longa palestra junto a ele e a esposa, demorando-se aí por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta e que demandara ao interior a vosso convite para reconfortar-se e que, em plena palestra amistosa, caístes fulminado por síncope singular. Debalde, intentais esclarecimentos. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico. Então, na medida em que o padre ainda tem força de apontar o criminoso, ele vai lá e dá uma mão a ele e faz um gesto todo de que está apavorado com aquilo, que precisa salvar o padre Domênico. Mas, na verdade, ele estava interrompendo o último gesto dele de apontar o criminoso, né?
O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, o companheiro desvelado da vítima, e inicia o serviço dos moribundos. Endereçais supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se-vos os membros. Viscoso suor vos corre abundante do rosto, e num esforço tremendo pronunciais de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios, no intuito de poupar-vos, e assevera: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje ministraste a sagrada partícula. A hóstia, né? Pede a Deus por nós no céu. Vamos reparar o que o padre, o Monsenhor Pardini diz. Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto, não há necessidade da confissão. Em seguida, concede-vos plena absorção de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão tentais receber a paz que o Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde, procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordaz. Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentes. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se-vos a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca, fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando das claridades do novo dia que surge. Ele já está desencarnado, já, mas ele está semi-inconsciente, né? Ela está relatando o estado psíquico dele, semi-inconsciente, mas ele não está desfrutando daquela benesse que havia sido prometida a ele. Cá fora, há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam, visitando-vos os despojos, após o laudo médico de bondoso facultativo que,
intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa morte, como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Então, sabia-se, foi constatado que foi envenenamento, mas achou-se que ele tinha suicidado. Para que não houvesse escândalo, eles colocaram que foi um ataque de angina, né? Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao vosso pastorejo sacerdotal. Como Nivaldo falou, que fica plasmado, Luciana, ela está acessando todos os caminhos dele. E dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como o cego ao abandono no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Então, ele como espírito, né, Célia, ele está gritando, ele está denunciando, mas os ouvidos dele agora, a fala dele agora, nós não ouvimos mais, né? Buscais o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ele continua preso ali, aquele resto de corpo físico. Ao crepúsculo, processa-se o enterramento. Abre-se o templo, suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa, em todas as minudências de Ezequias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Ele continua ali. Vou ler um pouquinho, sério. A descrição da enfermeira impressionava-me. André Luiz agora falando, né? A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede e pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme. Fugindo a praguejar, vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu,
suplicante. Aquela que apareceu para ele. Aquela que apareceu, que ele ainda estava, o espírito do padre ainda estava preso às vísceras. Quando aparece então essa pessoa encarnada, esse espírito, ele num ato de fugir, ele consegue se desvencilhar. Não, ela está desencarnada. Ela está desencarnada. Ela está desencarnada também. E aí ela relata que o quadro consciencial modifica-se. E ele começa a recordar então do que aconteceu com essa pessoa. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu, suplicante. Foi também vítima do vosso poder fascinador. A Luciana agora vai relatar o segundo caso do padre. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da translocada. Pobre mulher, crédula e confiante. Vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha experimenta, todavia, olha bem, experimentais a emoção inferior do homem menos digno. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronunciai palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Ela está relatando tudo para ele. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a qualquer observações. Sabeis encordar-lhes a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhes o coração. Quem a socorreria? Então, essa pessoa, foi... A Luciana está dizendo que ela teve um relacionamento com o padre e ela engravidou. E ela foi lá agora cobrar uma situação. Como fazer, né? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Ela diz para ele. Não deveriam esperar, honrados, a dádiva de um filhinho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral, com a frieza dos homens de fraseologia brilhante. Invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último dos vossos servos. A jovem soluçava convulsivamente, afirmando justa repulsa. Então, a sugestão que ele não podia casar porque ele era disse padre. Que ele era padre, ele não podia. Então, ele sugere que o último namorado, que ela dissesse que tinha sido com ele. E ela repudia essa solução. Não era nem namorado. Era um o servo. Último do servo dele, do padre. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura. A infeliz abandona-vos, precipitada, ganhando a via pública. Vai embora, sob a chuva torrencial. Acompanhando-a, regressa ao lar paterno, fundamentalmente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror! Vale-se
a desventurada da noite solitária e bulhenta ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Então, essa vítima dele, essa segunda vítima dele, que a Luciana está relatando, se suicida após ele engravidar e não dá nenhuma solução. Ninguém lhe escuta os rúgidos de sofrimento selvagem, porque os trovões rimboboam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Quer dizer, o pai dela ainda vai se socorrer com o padre, com ele. Morrera-lhe a filha, misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, pondo-vos a caminho da residência enlutada, no entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estovar a tranquilidade. Preocupava-vos a descoberta de algum recurso aparentemente digno que vos conserve a cavalheiro da situação imprevista. A preocupação dele era se safar. A preocupação dele era não ser descoberto. Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamaste médico amigo? Ele que chega, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural, com a ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece de novo em vossas expressões fisionômicas. Então, depois que ele conversa com o padre, muito provavelmente o médico, sabia. E ele atesta que não houve suicídio, houve só um problema cardíaco que levou a óbito, Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem os féretro, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham do préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Então, essas almas a gente não vê, ele não vê. Depois que foi dado o laudo da morte, ele se tranquiliza, então ele acompanha o enterro com toda tranquilidade, como a irmã a Luciana relata, só que há almas vingadoras já o cercando. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida. A Luciana própria se comove com toda essa situação, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração invocava, transferiu o curso das observações no tempo. Então, ela já se abriu um novo campo no psiquismo dele e ela cessa. E ela vai relatar, então, outro caso dele. Quer continuar, Célia? Aí, Luciana, ela transfere, o curso das observações no tempo. Ah, sim. Vejo bem, continuou alarmada. Destaca-se
infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento mútuos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama, insistente, determinada escritura que não apresentaste. Como vejo, em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos, carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua, mas a dispneia concede-lhe trégua mais longa, e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos, afetuoso e humilde, de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Então, o pai dele, ele diz que fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. Não foi simplesmente genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Ele se sente feliz de ter sido pai daquele sacerdote e de outros filhos. Foi moço arrojado a compreender-se, a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. O que ele está relatando, né, Célia, é que ele teve filhos fora do casamento e ele gostaria que fosse reconhecido. Ele entrega esse documento ao padre, ao filho, que é padre, imaginando que ele fosse cumprir todos os desejos dele do leito de morte. Ele confiava. Além disso, pretendia garantir-lhes aos filhos futuro próspero. Escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a descrição de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante acompanha-vos atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometestes ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios. Então, no leito de morte, o pai pede para ele, e ele diz que vai cumprir tudo que o pai pediu. E vamos ver o que ele faz, né? Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira,
declarando-vos seu arrependimento in extremis, e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. É diferente do Domênico. Aqui o pai sabe que errou, mas ele espera poder reparar. Se reparar. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos, que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicada ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde este instante, pareceu-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. Ou seja, a vida continua. E a gente, aqui nesse relato de André Luiz, do padre Domênico, ele já era padre. E acabou. Ah, você deixou isso aqui, é para cumprir essas vontades suas? Não, nada disso. Acabou, você não existe mais. Mas a vida continua. E aí o pai continua reclamando com ele. E ele não cumpre o combinado com o pai, o que o pai gostaria. Ele deixa aquela família com os filhinhos a passarem necessidade. A clarividente para, de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Ela já está relembrando para ele um outro caso. Agora é um padre que desencarnou, né? Como ela diz aqui, endereçando a ele intensas vibrações de ódio. O que ele deve ter feito? Vamos ver o que ele fez com esse padre. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço o curato que lhe pertencia.
Variados interesses pessoais prendia-vos o pensamento à pequena cidade sob orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suassórios. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Servir a igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública, e assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer um. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas, arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partes em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes, com fingida humildade, a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência aos assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando os companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte, intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Acabou o nosso tempo, eu pensei. Acelerei um pouco para pelo menos acabar essa... Então você veja, ele que se achava, se encontra no plano espiritual, se achando totalmente injustiçado, com a colaboração da Luciana, que tem essa mediunidade, ela está relembrando quantas ele. Dívidas? Quantas dívidas, quantas coisas ele aprontou aqui quando encarnado.
Nosso tempo está terminando. Já acabou o nosso tempo. E nós vamos, então, mais uma vez, nos despedir de vocês nessa tarde de hoje. Agradecendo e pedindo para que vocês estejam conosco na próxima semana para darmos continuidade a esse livro. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.